Oi, gente, aqui é o Pablo e sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre cosmologia e leitura do céu na Antiguidade, especificamente no Egito e na Grécia Antiga. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de fazer uma discussão. Como vocês acham que os antigos, em períodos antes de Cristo, poderiam explicar doenças causadas por micróbios ou vírus? Num tempo sem microscópios, num tempo em que a crença em deuses era muito mais predominante do que hoje, o que faria mais sentido? Dizer que uma doença era causada pela influência de um organismo vivo pequeno demais para ser visto, que estava em nosso corpo, ou que se tratava de um castigo divino? Eu acho esse exemplo interessante para pensar como as explicações que criamos para as coisas depende tanto da nossa capacidade perceptiva como da nossa cultura. Existia um tempo em que não era possível detectar de qualquer maneira um organismo microscópico. Talvez sequer se imaginava que pudessem existir organismos tão pequenos. E sem nem imaginar o que poderia ser um micróbio, e, por outro lado, tendo religiões bastante sofisticadas, mais aceitável seria criar explicações baseadas em religião. Uma vez que isso já era conhecimento aceito por mais pessoas, além de já ser explicação para outras coisas. É um processo bastante parecido com a elaboração de explicações pela ciência atual, com a diferença de que a ciência atual possui outros conhecimentos diferentes dos religiosos para embasar suas explicações, além de que a ciência costuma exigir que as ideias por trás das explicações tenham o poder de gerar explicações sobre outras coisas. Isso faz parte dos requisitos para chamarmos uma explicação de científica. Bom, fica a reflexão e espero que quem assistir a partir daqui não tenha um pensamento do tipo: os antigos eram simplesmente ignorantes e só tinham teorias erradas sobre a natureza. Porque não é bem assim. Bom, nos dirigindo para o que é de fato o tema dessa aula, começamos pelo Egito Antigo. Os egípcios tinham uma interpretação do universo baseada nos seus deuses. Essa imagem representa o universo para os egípcios. Aquela pessoa esticada no chão é o deus Geb, o deus da terra, que oferecia o sustento para todas as coisas acima dele, inclusive essas outras figuras, como a pessoa com os braços levantados, que é o deus Shu, o deus do ar. Ele fica com os braços levantados para sustentar a deusa Nut, a deusa do céu, que se estica para cobrir todas as coisas. E é curioso perceber que a representação egípcia do universo era composta por deuses se esticando. De fato, para aquela cultura, o universo era alongado. Isso se deve ao fato de que o Império Egípcio se formou ao longo do rio Nilo. E durante muito tempo, tudo o que esse povo conhecia era uma faixa de terra ao redor do rio. Durante esse período, fazia sentido uma explicação com um universo alongado, porque tudo o que se conhecia era uma longa faixa de terra. Também vale mencionar a explicação para o movimento do Sol e da Lua. Eles acreditavam que esses dois astros eram deuses que se moviam no céu em cima de barcos. As explicações que os egípcios davam para o que eles viam no céu pode parecer estranha hoje, mas elas serviam muito bem na época, inclusive possibilitando que fossem feitas previsões das fases da Lua, dos eclipses e, claro, das temporadas de cheia do Rio Nilo.
Bom, vamos para a Grécia. Lá, na Grécia Antiga, tivemos muitos modelos para descrever o universo. E nem sempre usando deuses como parte desses modelos. Podemos citar o modelo de Aristóteles. Sim, o mesmo cara que pensou em várias outras coisas. A gente fala muito sobre ele, é verdade. Pro Aristóteles, o universo era uma esfera. E dentro dessa esfera, no centro dela, estava a Terra, também esférica. A Terra estaria parada e ao redor dela giravam os planetas, o Sol e a Lua. Todos em trajetórias circulares. Essa coisa de tudo ser baseado em círculo e esfera é muito característico de algumas filosofias gregas. Eles achavam que o círculo e as esferas eram assim um sinal de perfeição. E bom, o modelo do Aristóteles é um dos vários modelos chamados geocêntricos, nos quais a Terra está no centro do sistema solar. Ao contrário do que realmente acontece, porque é a Terra que gira ao redor do Sol, o que a gente chama de modelo heliocêntrico. Mas enfim, outro fato interessante é que no modelo do Aristóteles o universo tinha um fim bem definido, que seria a casca do universo esférico, e nessa casca estariam incrustadas as estrelas. Esse modelo do Aristóteles produzia explicações bem parecidas com as que a gente tem hoje para alguns fenômenos. Por exemplo, já explicava que os eclipses são resultado da Terra estar entre o Sol e a Lua, ou a Lua estar entre a Terra e o Sol. Explicava que a luz da Lua é, na verdade, luz refletida do Sol, e que as fases da Lua dependiam do quanto da parte iluminada da Lua estava voltada para a Terra. Mas o modelo do Aristóteles não conseguia explicar tudo. Na verdade, ele não explicava fatos bastante importantes, como o fato da trajetória do planeta Marte, visto da Terra, parecer fazer uma espécie de voltinha de tempos em tempos. E um modelo que explicava isso era o modelo do Ptolomeu, também grego, que tinha um modelo bastante parecido com o do Aristóteles, para falar a verdade. Também era um modelo geocêntrico e as órbitas ao redor da Terra também eram circulares. Mas uma das principais mudanças que o Ptolomeu fez foi acrescentar mais um tipo de órbita, também circular, chamada epiciclo. De acordo com o Ptolomeu, todos os planetas ao redor da Terra se movem em órbitas que se movem ao redor de outras órbitas. Não é uma explicação simples. E esse modelo ainda tem mais coisas esquisitas das quais eu não pretendo comentar. Mas era um modelo que possibilitava fazer previsões bem melhores para o movimento dos astros que o modelo do Aristóteles. E acreditem ou não, esse foi o modelo que perdurou durante a Idade Média na Europa, no Oriente Médio e no norte da África. Claro que, para durar todo esse tempo, ele teve o apoio da Igreja Católica, e a Igreja basicamente usou o modelo, mas dizendo que a origem e o movimento dos objetos astronômicos se dava pela vontade de Deus. Bom, gente, eu vou parando por aqui. Espero que tenham aprendido alguma coisa hoje. E qualquer pergunta podem deixar aí nos comentários. Nos vemos em próximas aulas e até mais.